Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge, ele é psicólogo e curioso e hoje venho-vos falar de sentimento de culpa. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, em algum momento das vossas vidas, tivemos um sentimento de culpa. Em algum momento das nossas vidas sentimos-nos culpados. Mesmo se a culpa não fosse diretamente nossa, mesmo se a culpa não fosse realmente nossa. Por vezes podemos nos sentir culpados mesmo sem tendo a culpa real, certo? Mas o sentimento de culpa é frequente, mas muitas vezes é muito nocivo para a nossa mente, para os nossos pensamentos, mas até mesmo para o nosso corpo. O nosso corpo muitas vezes somatiza pelo sentimento de culpa. Acreditem ou não, o nosso inconsciente faz coisas inimagináveis, não é verdade? O sentimento de culpa é o nosso talvez maior limitador, talvez maior bloqueador das nossas ações, dos nossos passos no caminho. Se nós nos sentimos culpados, dificilmente vamos conseguir seguir em frente, não é verdade? Parece que ficamos parados, paralisados. E hoje trago-vos 5 características das pessoas que têm sentimento de culpa. Óbvio que as pessoas poderão ter mais características, mas estas 5 são as que eu acho principais, certo? Primeira característica: preocupação excessiva com a opinião dos outros, com aquilo que os outros possam pensar, com aquilo que os outros possam achar. É comum e muito frequente as pessoas com sentimento de culpa, entre aspas, viverem de aparências. É comum e muito frequente as pessoas com sentimento de culpa agirem e comportarem-se em função daquilo que os outros possam achar e pensar, nunca se permitindo serem elas próprias. Elas não se permitem serem elas próprias. Elas valorizam mais aquilo que os outros pensam e acham do que as suas próprias crenças, os seus próprios pensamentos. Elas são incapazes de dizer não aos outros. Elas agem em função da valorização dos outros. Porquê? Porque elas querem se redimir de uma forma consciente ou inconsciente. Elas procuram esse perdão da parte dos outros. E uma forma inconsciente de procurar o perdão é agradar, procurar a valorização dos outros. Pelo menos tranquiliza a culpa, tranquiliza esse peso, esse grito interno que é a culpa, não é verdade? Se os outros ficarem agradados, se os outros nos valorizarem, se nós tivermos sentimento de culpa, esse sentimento de culpa vai gritar mais baixo. Será que faz sentido? Ou será que não? Segunda característica: dificilmente se sentem dignas. É comum e frequente as pessoas com sentimento de culpa não se sentirem dignas. Elas não se permitem. Elas não se permitem viver, não se permitem ser felizes, não se permitem aceitar um elogio, aceitar uma prenda. Frequentemente elas pensam que isto é demasiado bom para mim. Isto é demasiado bom para ser verdade. Eu não mereço tudo isto. Porquê? Porque é que elas fogem, entre aspas, às coisas boas? Porque na mente delas, elas sentem-se culpadas. E se me sinto culpada, eu não posso receber uma coisa boa. Se eu receber, tem que ser uma coisa má. E surge então a terceira característica. As pessoas com sentimento de culpa sentem que devem ser castigadas, punidas. Por vezes, elas próprias se castigam. Sim. Mesmo de forma inconsciente, mesmo sem elas ter qualquer consciência do que estão a fazer. É comum e frequente as pessoas, ao sentirem-se culpadas, autossabotarem-se. Elas autossabotam a sua prestação, o seu desempenho, o seu performance, seja a que nível for. É comum e frequente elas autopunirem-se. Porquê? Porque elas não merecem, elas sentem que não merecem. Elas sentem-se culpadas por algo terrível, entre aspas, que elas acreditam ter feito. E se elas fizeram algo terrível, na mente delas, elas não se vão permitir receber coisas boas, coisas positivas. Pelo contrário, elas vão procurar castigos, vão procurar coisas menos boas, como castigo daquilo que elas fizeram, ou daquilo que elas pensam ter feito, daquilo que elas sentem-se culpadas. Certo? Será que faz sentido? Ou será que não?
Quarta característica, dificuldade de expressar e digerir as suas próprias emoções. É muito comum e frequente as pessoas com sentimento de culpa terem muita dificuldade em expressar e gerir aquilo que elas sentem. Sim. Porquê? Porque o sentimento de culpa provoca uma série de conflitos internos. O sentimento de culpa provoca uma guerra constante interna. Elas estão constantemente irritadas. Elas estão constantemente a reclamar. Por melhor que tudo seja à volta delas, elas nunca estão bem. Porquê? Porque elas sentem-se culpadas. Porque elas sentem um misto de emoções. Não sabem se há de aceitar o bom, se há de rejeitar o bom. Não sabem se há de aceitar o castigo, se há de rejeitar o castigo. Elas estão numa constante guerra interior. Quinta característica. Dificuldade de aceitar e de lidar com a responsabilidade. É frequente e é muito comum as pessoas com sentimento de culpa fugirem à responsabilidade. Porquê? Porque é uma forma inconsciente de minimizar o sentimento de culpa. Isto é, a culpa não é minha. A culpa é do mundo lá fora. É do vizinho, é da política, é do tempo, é da chuva. Facilmente as pessoas com sentimento de culpa têm um locus de controle externo. Para quem acompanha o canal sabe o que eu estou a falar. Não é verdade? Elas atribuem culpa, atribuem responsabilidade ao exterior. A responsabilidade em nenhum momento, ou dificilmente, será delas. Elas não querem aumentar o seu sentimento de culpa. Aliás, elas querem diminuir o seu sentimento de culpa. E sendo a culpa do exterior, o sentimento delas, digamos que fica mascarado, por assim dizer. Será que faz sentido? Ou será que não? E agora muitos de vocês devem se estar a questionar, neste momento. Será que é possível superar este sentimento de culpa? Será que é possível libertarmos deste sentimento que nos corrói por dentro na nossa mente? Tão nocivo em todo o nosso corpo? Sim. É possível libertar-nos. É possível aliviar todo este peso. São 3 pontos muito simples, mas muito desafiantes. Muita gente, nem numa vida toda, consegue superar estes pontos. Muitas vezes as pessoas morrem com sentimento de culpa. E quais são estes 3 pontos? Primeiro ponto, responsabilizar-se. Se vocês cometeram um erro, não fujam às consequências. Paguem. Simples. Se vocês tomaram uma decisão menos correta, paguem o preço. É uma das formas de vocês minimizarem o vosso sentimento de culpa. Segundo ponto, aceitem-se tal como são. Nunca foram perfeitos, nem nunca serão perfeitos. Os erros são comuns, são frequentes. Por mais que vocês tentem fazer o melhor que sabem, às vezes não é o suficiente. E os erros são inevitáveis. É inevitável. O terceiro passo, perdoar. Perdoar-vos a vocês próprios. Por o pior que vocês façam, perdoem. Perdoem a vocês mesmos. O perdão, por vezes, faz milagres. Perdoem-se a vocês próprios. 3 passos muito simples, mas muito transformadores. Se vocês conseguem fazer estes 3 passos, facilmente conseguem libertar-vos do sentimento de culpa. Será que faz sentido? Vocês conseguem fazer estes 3 passos? Podem partilhar comigo aqui no canal, se quiserem. As vossas opiniões são importantes. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo, espero ter sido claro. Deixem os vossos likes, os vossos comentários são importantes. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, é muito importante. E até amanhã. Obrigado.